Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Asterisco Ali Explica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos filmes mais explosivos e ambiciosos da franquia Transformers. Transformers: A Vingança dos Derrotados. Lançado em 2009, este filme levou a guerra entre Autobots e Decepticons para um nível completamente novo, trazendo batalhas gigantescas, efeitos visuais impressionantes e uma história que expandiu bastante a mitologia do universo Transformers. Mas será que esse filme realmente consegue superar o sucesso do primeiro capítulo? Será que toda essa ação, destruição e espetáculo visual tornam a experiência melhor ou acabam escondendo alguns problemas na narrativa? Essas são algumas das perguntas que vamos responder ao longo desta análise. Neste review, vou comentar os principais pontos positivos e negativos do filme, falar sobre as atuações do elenco, o desenvolvimento dos personagens, a qualidade dos efeitos especiais, as cenas de ação mais marcantes e, claro, responder a pergunta que muitos fãs fazem até hoje: vale a pena assistir Transformers: A Vingança dos Derrotados? Então, se você é fã de ficção científica, robôs gigantes, batalhas épicas e quer descobrir se este é um dos melhores ou dos mais controversos filmes da franquia, fique comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Asterisco Ali Explica e ativar o sininho para não perder os próximos reviews, análises e explicações de filmes e séries. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar no universo de Transformers e descobrir tudo sobre A Vingança dos Derrotados. Transformers: A Vingança dos Derrotados, 2009, é o segundo filme da série Transformers, dirigido por Michael Bay. A história acontece algum tempo após os eventos do primeiro filme e acompanha Sam Witwicky, que tenta levar uma vida normal enquanto se prepara para ingressar na universidade. Apesar de desejar se afastar das batalhas entre Autobots e Decepticons, Sam continua ligado ao destino da Terra por causa de sua conexão com os artefatos cybertronianos. Enquanto os Autobots trabalham ao lado dos humanos para localizar e eliminar ameaças Decepticons espalhadas pelo planeta, uma nova conspiração começa a surgir, colocando em risco não apenas a humanidade, mas também o futuro do universo. No início da trama, uma equipe formada por soldados humanos e Autobots realiza operações secretas para impedir que os Decepticons reconstruam suas forças. Entre os Autobots estão Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide e Ratchet, que cooperam com a Organização Militar Internacional NEST. Durante uma missão em Xangai, eles enfrentam o poderoso Decepticon Demolisher. Antes de ser destruído, o inimigo revela uma mensagem perturbadora: o caído está chegando. Essa declaração desperta preocupação entre os Autobots, pois sugere o retorno de uma figura antiga e extremamente perigosa da história de Cybertron. Enquanto isso, Sam se prepara para deixar sua família e iniciar a vida universitária. Antes de partir, ele toca em um fragmento do cubo Allspark, o artefato responsável pela criação dos Transformers. O contato provoca uma reação inesperada. Imagens, símbolos e conhecimentos alienígenas começam a surgir em sua mente. Sam não compreende o significado dessas visões, mas percebe que agora possui informações valiosas e misteriosas escondidas em seu subconsciente. Sem saber, ele se torna alvo de diversos grupos que desejam utilizar esse conhecimento para seus próprios objetivos. Na universidade, Sam tenta aproveitar a vida acadêmica e manter seu relacionamento com Micaela Benz. No entanto, acontecimentos estranhos começam a persegui-lo. Objetos eletrônicos ganham vida de maneira descontrolada por causa da energia residual do fragmento do Allspark. Ao mesmo tempo, os Decepticons descobrem que Sam carrega informações importantes relacionadas a antigos segredos cybertronianos. Como resultado, uma série de inimigos passa a caçá-lo. Entre eles está Alice, uma estudante aparentemente comum, que, na verdade, é uma Decepticon disfarçada em forma humana. Os Decepticons também executam um plano para ressuscitar Megatron, líder derrotado no filme anterior.
Utilizando tecnologia alienígena e a energia de um dos fragmentos do Allspark, eles recuperam o corpo afundado de Megatron e o trazem de volta à vida. Após sua ressurreição, Megatron retorna imediatamente ao comando das forças Decepticons. Porém, ele agora serve a uma entidade superior, chamada o Caído, um dos mais antigos e poderosos Transformers já existentes. O Caído é apresentado como um dos Primes originais, membros de uma antiga linhagem responsável pela exploração do universo. Milhares de anos antes, os Primes haviam construído máquinas capazes de colher energia das estrelas para beneficiar civilizações. Entretanto, existia uma regra sagrada: nunca destruir uma estrela que sustentasse vida em seus planetas. O Caído quebrou esse princípio ao desejar utilizar uma máquina escondida na Terra para consumir o Sol e gerar energia ilimitada. Os outros Primes se sacrificaram para impedi-lo, escondendo um artefato conhecido como Matrix da Liderança, a única chave capaz de ativar a máquina solar. Conforme a história avança, Sam descobre que os símbolos presentes em sua mente estão relacionados à localização da Matrix. Essa revelação transforma o jovem no centro de uma disputa entre Autobots e Decepticons. Optimus Prime tenta protegê-lo, acreditando que ele pode impedir os planos do Caído. Entretanto, Megatron e seus seguidores armam uma emboscada em uma floresta isolada. Durante uma batalha intensa, Optimus enfrenta Megatron, Starscream e Grindor simultaneamente. Apesar de lutar bravamente, o líder dos Autobots acaba sendo derrotado e morto ao proteger Sam. A morte de Optimus Prime representa um momento devastador para os Autobots. Sem sua liderança, as chances de impedir o Caído parecem mínimas. Enquanto os Decepticons ampliam seus ataques ao redor do mundo, Sam decide continuar a missão por conta própria. Junto de Mikaela, Bumblebee, os gêmeos Autobots, Skids e Mudflap, além de outros aliados humanos, ele parte em busca da Matrix da Liderança. A jornada os leva a diferentes regiões do planeta e revela segredos ocultos sobre a presença dos Transformers na Terra ao longo da história. Durante a investigação, Sam encontra Leo Spitz, um estudante excêntrico que administra um site dedicado a teorias da conspiração. Inicialmente visto como uma figura cômica, Leo acaba se tornando um aliado importante. O grupo também conhece Seymour Simmons, ex-agente do governo que possui conhecimento detalhado sobre atividades alienígenas. Simmons fornece informações cruciais sobre antigos registros históricos que indicam a influência dos Transformers em civilizações antigas. As pistas levam os heróis ao Egito. Lá, eles descobrem que as pirâmides escondem muito mais do que monumentos históricos. Na verdade, uma gigantesca máquina construída pelos antigos Primes permanece oculta sob as estruturas. Essa máquina é justamente o dispositivo capaz de destruir o Sol e transferir sua energia para os Decepticons. O Caído pretende utilizar a Matrix para ativá-la, garantindo poder absoluto para si e para seu exército. Enquanto exploram ruínas antigas, Sun e seus companheiros finalmente localizam a Matrix da Liderança. Contudo, o artefato encontra-se reduzido a pó devido à passagem do tempo. Apesar disso, Sun recolhe os fragmentos restantes, acreditando que ainda possam ter algum valor. Pouco depois, os Decepticons atacam novamente. Durante o confronto, Sun é morto temporariamente por um disparo inimigo. Em uma experiência quase espiritual, ele encontra os antigos Primes, que reconhecem sua coragem e pureza de intenção. Eles permitem que Sun retorne à vida e restauram a Matrix. Com a Matrix recuperada, Sun corre para o campo de batalha principal, onde Autobots e forças militares humanas enfrentam os Decepticons em uma guerra de grandes proporções. O confronto no deserto egípcio reúne tanques, aeronaves, soldados e dezenas de Transformers em uma sequência de ação gigantesca. Enquanto isso, o Caído finalmente chega para tomar posse da Matrix e ativar a máquina solar. Antes que isso aconteça, Sam utiliza a Matrix para reviver Optimus Prime.
O retorno do líder Autobot renova a esperança dos aliados. Entretanto, a ameaça continua enorme. O Caído demonstra poderes impressionantes, incluindo teletransporte, manipulação de energia e força muito superior à dos demais Transformers. Para enfrentá-lo, Optimus recebe a ajuda de Jetfire, um antigo Decepticon que decidiu abandonar seu antigo lado e se unir aos Autobots. Jetfire sacrifica a própria vida para que Optimus utilize suas peças e obtenha uma poderosa melhoria física. Com novos armamentos e capacidades ampliadas, Optimus torna-se capaz de enfrentar seus inimigos mais perigosos. Segue-se então a batalha final do filme. Optimus combate Megatron e o Caído simultaneamente. Apesar da intensidade do confronto, ele consegue derrotar ambos os adversários. O Caído é destruído definitivamente antes que possa ativar a máquina capaz de consumir o Sol. Com a ameaça eliminada, os Decepticons sobreviventes recuam. Megatron, gravemente ferido, decide fugir juntamente com Starscream, prometendo retornar no futuro. A Terra é salva da destruição, e os Autobots permanecem ao lado da humanidade para protegê-la contra futuras ameaças. Sam também amadurece ao longo da jornada, deixando para trás parte de sua vida comum e aceitando o papel que desempenha em um conflito muito maior do que imaginava. O filme termina com Optimus Prime enviando uma mensagem para o espaço, convocando Autobots espalhados pelo universo a se reunirem na Terra. Ele afirma que os Autobots encontraram um novo lar e continuarão lutando pela liberdade e pela paz. Essa mensagem serve como encerramento da aventura e também prepara o caminho para os próximos capítulos da franquia. Em termos temáticos, Transformers: A Vingança dos Derrotados mistura ação militar, ficção científica e elementos de mitologia alienígena. A narrativa expande significativamente o universo apresentado no primeiro filme, introduzindo a história dos Primes, a origem do Caído e uma conexão mais profunda entre a Terra e os Transformers. O enredo também enfatiza temas como sacrifício, liderança, responsabilidade e redenção. A jornada de Sam mostra sua transição da adolescência para a maturidade, enquanto Optimus Prime continua representando os ideais de coragem e proteção. Embora seja lembrado principalmente por suas gigantescas sequências de ação e efeitos visuais espetaculares, o filme também amplia a escala da guerra entre Autobots e Decepticons. O conflito deixa de ser apenas uma disputa por sobrevivência e passa a envolver o destino de estrelas, planetas e civilizações inteiras. Dessa forma, Transformers: A Vingança dos Derrotados estabelece uma mitologia mais ampla para a franquia e prepara o terreno para os eventos dos filmes seguintes. O elenco de Transformers: A Vingança dos Derrotados desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da história, combinando personagens humanos e vozes de robôs gigantes em uma aventura repleta de ação, humor e ficção científica. O filme reúne atores que retornam do primeiro longa-metragem e apresenta novos personagens importantes para a expansão do universo da franquia. Cada membro do elenco contribui para a narrativa de maneiras diferentes, seja participando diretamente dos conflitos entre Autobots e Decepticons, ou ajudando a revelar os mistérios que cercam os antigos Primes e a ameaça representada pelo Caído. Shia LaBeouf interpreta Sam Witwicky, o protagonista humano da história. Sam é um jovem que tenta levar uma vida normal após os eventos do primeiro filme, mas acaba sendo novamente arrastado para o conflito entre Autobots e Decepticons. O trabalho de LaBeouf é essencial para o filme porque ele serve como a principal conexão entre o público e os acontecimentos fantásticos da trama. Sam passa por uma grande evolução emocional, deixando para trás parte de sua adolescência para assumir responsabilidades cada vez maiores. O ator consegue transmitir tanto momentos de humor quanto situações de tensão intensa, especialmente quando seu personagem descobre que possui conhecimentos secretos armazenados em sua mente. Grande parte da narrativa gira em torno das decisões de Sam e da forma como ele reage às ameaças que surgem ao longo da aventura. Megan Fox retorna como Mikaela Banes, a namorada de Sam. Mikaela continua sendo uma das personagens humanas mais importantes da franquia.
Diferentemente de muitos personagens que apenas observam os acontecimentos, ela participa ativamente das missões e demonstra coragem em situações extremamente perigosas. Megan Fox interpreta Mikaela como uma mulher inteligente, determinada e capaz de agir sob pressão. Durante o filme, sua personagem ajuda Sam diversas vezes, tanto emocionalmente quanto em momentos de ação. Ela também desempenha um papel importante ao fortalecer o lado humano da história, mostrando a importância dos relacionamentos pessoais em meio a uma guerra que ameaça o planeta inteiro. Josh Duhamel interpreta o Major William Lennox, um dos líderes militares que trabalham ao lado dos Autobots. Lennox já havia demonstrado sua coragem no primeiro filme e continua sendo um dos principais representantes das Forças Armadas Humanas. Duhamel apresenta um personagem disciplinado, estratégico e disposto a colocar sua vida em risco para proteger outras pessoas. Ao longo do filme, Lennox coordena operações militares contra os Decepticons e participa diretamente de algumas das batalhas mais importantes. Sua presença ajuda a mostrar a cooperação entre humanos e Autobots, uma das ideias centrais da franquia. Tyrese Gibson interpreta o sargento Robert E. Phipps. Phipps é um dos companheiros mais próximos de Lennox e participa das missões da unidade NEST, a força especial formada por militares humanos e Autobots. Gibson traz energia e carisma ao personagem, equilibrando momentos sérios com comentários bem-humorados. Phipps demonstra lealdade aos seus companheiros e coragem diante de situações aparentemente impossíveis. Sua atuação contribui para tornar os militares mais humanos e acessíveis ao público, além de reforçar o espírito de equipe presente durante toda a história. John Turturro interpreta Seymour Simmons, um ex-agente governamental que havia trabalhado em investigações relacionadas aos Transformers. No segundo filme, Simmons assume um papel ainda mais relevante. Embora inicialmente seja apresentado de forma cômica, ele acaba se tornando uma peça importante na busca pelas respostas sobre os antigos segredos cybertronianos. Turturro utiliza seu talento para misturar humor e excentricidade, criando um personagem memorável que frequentemente fornece informações decisivas para o avanço da trama. Sua participação ajuda a aliviar a tensão em vários momentos, sem comprometer a importância da história. Kevin Dunn interpreta Ron Witwicky, pai de Sam. O personagem continua oferecendo momentos de humor e preocupação familiar. Ron representa a visão de um pai comum, tentando compreender os acontecimentos extraordinários que cercam seu filho. Dan interpreta o papel com simpatia e naturalidade, contribuindo para mostrar como a vida da família Witwicky é constantemente afetada pelos conflitos entre Autobots e Decepticons. Apesar de não participar diretamente das batalhas, sua presença fortalece o aspecto emocional da narrativa. Julie White interpreta Judy Witwicky, mãe de Sam. Judy é uma personagem divertida e carinhosa, que frequentemente cria situações cômicas. White traz muita energia ao papel, especialmente nas cenas que envolvem a mudança de Sam para a universidade. Embora sua participação esteja mais ligada ao humor do que à ação, Judy ajuda a mostrar o lado familiar da vida do protagonista e oferece momentos de leveza em meio aos acontecimentos dramáticos do filme. Ramon Rodrigues interpreta Léo Spitz, um estudante universitário que administra um site dedicado a teorias da conspiração. Inicialmente, Léo parece ser apenas um personagem secundário usado para criar humor, mas gradualmente torna-se um aliado importante para Sam. Rodrigues interpreta Léo como alguém nervoso, curioso e frequentemente assustado pelos eventos que presencia. Sua participação permite que o público acompanhe a descoberta de vários mistérios da trama através dos olhos de uma pessoa comum, que se vê envolvida em algo muito maior do que imaginava. Isabel Lucas interpreta Alice, uma personagem que aparenta ser uma estudante universitária comum. No entanto, ao longo da história, descobre-se que ela é uma Decepticon infiltrada. Lucas desempenha um papel que exige mudanças bruscas entre comportamento aparentemente normal e ações ameaçadoras. Sua personagem contribui para aumentar a sensação de perigo e paranoia,
mostrando que os Decepticons podem se esconder em lugares inesperados e assumir formas surpreendentes para alcançar seus objetivos. Glenn Morshower interpreta o General Morshower, um dos principais oficiais militares dos Estados Unidos. O personagem supervisiona diversas operações relacionadas à defesa da Terra contra ameaças alienígenas. Morshower transmite autoridade e experiência, representando a liderança militar durante momentos críticos da história. Seu papel reforça a dimensão global do conflito e a necessidade de coordenação entre diferentes organizações para enfrentar os Decepticons. Entre os personagens robóticos, a voz de Peter Cullen como Optimus Prime continua sendo uma das partes mais icônicas da franquia. Cullen dá vida ao líder dos Autobots com uma combinação de sabedoria, nobreza e força. Optimus Prime é o principal herói da história e serve como símbolo de esperança para humanos e Autobots. A interpretação vocal de Cullen transmite autoridade e compaixão, tornando o personagem uma figura inspiradora. Sua atuação é especialmente importante durante os momentos mais emocionantes do filme, incluindo seu sacrifício para proteger Sam e seu retorno triunfante na batalha final. Hugo Weaving fornece a voz de Megatron, líder dos Decepticons. Megatron retorna após ser ressuscitado e assume novamente o papel de principal antagonista ao lado do caído. Weaving utiliza uma voz ameaçadora e poderosa para transmitir a personalidade cruel e implacável do personagem. Embora Megatron seja um guerreiro extremamente forte, o filme também mostra sua posição subordinada ao caído, criando uma dinâmica diferente em relação ao primeiro longa-metragem. Tony Todd empresta sua voz ao caído, o principal vilão da história. O personagem é uma figura antiga e quase mitológica dentro da cultura cybertroniana. Todd utiliza sua voz profunda e intimidadora para criar uma presença ameaçadora mesmo quando o personagem aparece por pouco tempo na tela. O caído representa uma ameaça em escala muito maior do que qualquer inimigo visto anteriormente, e a interpretação vocal de Todd ajuda a destacar essa importância. Charlie Adler fornece a voz de Starscream, o segundo em comando dos Decepticons. Starscream continua sendo ambicioso, traiçoeiro e oportunista. Adler cria uma personalidade vocal distinta para o personagem, enfatizando sua arrogância e desejo constante de obter mais poder. Embora frequentemente atue como subordinado de Megatron, Starscream demonstra suas próprias ambições ao longo da história. Mark Ryan dubla Jetfire, um antigo Decepticon que decide ajudar os Autobots. Jetfire é um dos personagens mais interessantes introduzidos neste filme, porque combina humor, sabedoria e arrependimento. Ryan oferece uma interpretação que destaca a idade avançada e a personalidade peculiar do personagem. O sacrifício de Jetfire durante a batalha final representa um dos momentos mais importantes da história, permitindo que Optimus Prime obtenha o poder necessário para derrotar seus inimigos. Reno Wilson e Tom Kenny dão voz aos Autobots gêmeos, Mudflap e Skids. Esses personagens são responsáveis por grande parte do humor presente no filme. Os dois frequentemente discutem entre si, cometem erros e criam situações engraçadas. Apesar de suas limitações, eles demonstram lealdade aos Autobots e ajudam durante momentos importantes da missão. Suas interpretações vocais destacam as diferenças de personalidade entre os irmãos e adicionam variedade ao elenco robótico. André Sogliuso fornece a voz de Sideways, enquanto Jess Harnell dubla Ironhide. Ironhide continua sendo um dos guerreiros mais experientes dos Autobots e desempenha um papel importante nas operações militares. Harnell transmite firmeza e determinação ao personagem, reforçando sua reputação como combatente confiável. Sideways, por outro lado, aparece em uma sequência de perseguição memorável no início do filme e contribui para demonstrar a velocidade e a agressividade dos Decepticons. Robert Foxworth retorna como a voz de Ratchet, o médico dos Autobots. Ratchet participa das missões da equipe e oferece suporte técnico e médico sempre que necessário. Foxworth interpreta o personagem com um tom calmo e profissional, reforçando sua função como especialista dentro do grupo.
Mark Ryan também fornece a voz de Bumblebee em algumas sequências vocais processadas eletronicamente. Bumblebee continua sendo um dos Autobots mais próximos de Sam e desempenha um papel central na proteção do protagonista. Embora o personagem se comunique principalmente através de sons e transmissões de rádio, sua personalidade leal e corajosa permanece evidente durante todo o filme. O trabalho coletivo do elenco é fundamental para o sucesso da narrativa. Os atores humanos ajudam a criar conexões emocionais com o público, enquanto os dubladores dos Transformers dão personalidade aos robôs gigantes que dominam as cenas de ação. A combinação desses talentos permite que o filme apresente não apenas batalhas espetaculares, mas também amizades, conflitos pessoais, momentos de humor e temas relacionados à coragem, sacrifício e responsabilidade. Em conjunto, o elenco de Transformers, A Vingança dos Derrotados, contribui para transformar uma história de robôs alienígenas em uma aventura épica com personagens memoráveis. Cada ator e dublador desempenha uma função específica dentro da narrativa, ajudando a expandir o universo da franquia e a criar uma experiência cinematográfica marcada por ação grandiosa, efeitos visuais impressionantes e uma ampla variedade de personagens humanos e cybertronianos. Transformers, A Vingança dos Derrotados é um daqueles filmes que divide opiniões de maneira bastante intensa. Lançado como sequência do enorme sucesso de Transformers, 2007, o filme tinha a difícil missão de expandir o universo apresentado no primeiro longa, aumentar a escala das batalhas e entregar uma experiência ainda mais grandiosa para o público. Em muitos aspectos, ele consegue atingir esses objetivos. As cenas de ação merecem destaque especial. Michael Bay demonstra novamente sua habilidade para criar sequências grandiosas e visualmente impactantes. Explosões, perseguições, combates entre robôs gigantes e operações militares são apresentados em uma escala impressionante. A batalha na floresta entre Optimus Prime e os Decepticons é frequentemente considerada uma das melhores cenas de ação de toda a franquia. O confronto é intenso, emocionante e mostra o líder dos Autobots em um de seus momentos mais heróicos. A batalha final no Egito também impressiona pelo tamanho e pela complexidade. Diferentemente de muitos filmes de ação que concentram o conflito em uma única luta, A Vingança dos Derrotados apresenta vários confrontos acontecendo simultaneamente. Humanos, Autobots e Decepticons participam da batalha em diferentes frentes, criando uma sensação constante de urgência e escala. Para espectadores que apreciam grandes espetáculos visuais, poucas produções da época conseguem competir com o que este filme oferece. Outro aspecto positivo é a expansão da mitologia dos Transformers. O filme apresenta conceitos que vão muito além da simples guerra entre duas facções alienígenas. A introdução dos Primes, da Matrix da liderança e do personagem conhecido como O Caído adiciona uma dimensão quase mitológica à história. Esses elementos ajudam a tornar o universo mais rico e interessante, sugerindo que os acontecimentos atuais fazem parte de uma história muito mais antiga e complexa. O personagem Optimus Prime continua sendo um dos maiores destaques do filme. Sua representação combina liderança, sabedoria, coragem e senso de sacrifício. Mesmo quando possui relativamente pouco tempo de tela em comparação com outros personagens, sua presença é marcante. Os momentos envolvendo Optimus frequentemente carregam o peso emocional da narrativa. Sua luta contra múltiplos adversários e seu papel na batalha final ajudam a consolidá-lo como um dos personagens mais admirados da franquia. Shia LaBeouf também entrega uma atuação energética como Sam Witwicky. O ator consegue transmitir o estresse e a confusão de um jovem que tenta viver uma vida normal enquanto carrega o destino do planeta sobre seus ombros. Embora algumas situações envolvendo Sam sejam exageradas, sua interpretação ajuda a manter a história conectada ao elemento humano. Ele continua funcionando como o principal ponto de identificação para o público. Megan Fox, interpretando Micaela Bunnies, continua desempenhando um papel importante.
Sua personagem demonstra coragem, lealdade e iniciativa em diversos momentos da trama. Embora o roteiro nem sempre aproveite todo o potencial da personagem, ela permanece sendo uma das figuras humanas mais competentes e ativas do filme. Entretanto, nem todos os aspectos da produção funcionam igualmente bem. Um dos problemas mais frequentemente apontados é o excesso de duração. Com aproximadamente 2 horas e meia de filme, a narrativa ocasionalmente parece longa demais. Algumas cenas poderiam ter sido reduzidas, sem prejudicar a história principal. Em determinados momentos, a trama se desvia para situações secundárias que não contribuem significativamente para o desenvolvimento dos personagens ou dos conflitos centrais. Para fãs da franquia Transformers, a experiência costuma ser ainda mais positiva. O filme apresenta diversos personagens clássicos, amplia a mitologia da série e oferece momentos memoráveis envolvendo figuras icônicas como o Optimus Prime, Bumblebee e Megatron. Muitos dos elementos que se tornaram importantes nos filmes seguintes têm origem nesta sequência, tornando-a uma peça relevante dentro da narrativa geral da franquia. Para espectadores que valorizam principalmente roteiro extremamente refinado, desenvolvimento aprofundado de personagens e narrativa mais contida, a experiência pode ser menos satisfatória. O filme prioriza a ação e espetáculo acima de quase tudo. Embora existam momentos emocionais e temas relacionados a sacrifício, liderança e responsabilidade, esses elementos frequentemente dividem espaço com enormes sequências de combate e efeitos especiais. A direção de Michael Bay também merece consideração. Seu estilo visual é imediatamente reconhecível. Movimentos rápidos de câmera, enquadramentos grandiosos, explosões constantes e cenas visualmente intensas dominam a produção. Para alguns espectadores, essa abordagem cria uma experiência emocionante e energética. Para outros, pode parecer excessiva. A recepção do filme frequentemente depende da afinidade do público com esse estilo de direção. A trilha sonora contribui significativamente para a atmosfera épica da produção. As músicas ajudam a intensificar os momentos de ação e a aumentar o impacto emocional de várias cenas importantes. Combinada aos efeitos sonoros poderosos das transformações e batalhas, a trilha ajuda a criar uma experiência audiovisual bastante envolvente. Outro mérito do filme é sua escala internacional. A história passa por diferentes locais ao redor do mundo, reforçando a ideia de que o conflito entre Autobots e Decepticons possui consequências globais. Essa abordagem amplia o senso de aventura e diferencia a sequência de produções que permanecem concentradas em apenas um cenário. Quando analisado dentro da própria franquia, Transformers: A Vingança dos Derrotados ocupa uma posição interessante. Muitos fãs o consideram inferior ao primeiro filme em termos de equilíbrio narrativo, mas superior em termos de ambição, ação e construção de universo. Outros o enxergam como uma experiência extremamente divertida, justamente por abraçar completamente o excesso e a grandiosidade que caracterizam a série. Então, afinal, vale a pena assistir ao filme? A resposta depende muito das expectativas do espectador. Se você gosta de ficção científica repleta de ação, batalhas gigantescas, efeitos visuais impressionantes e entretenimento em grande escala, a resposta é sim. O filme oferece algumas das cenas mais memoráveis da franquia Transformers e continua sendo visualmente impressionante, mesmo muitos anos após seu lançamento. Por outro lado, se você procura uma narrativa extremamente sofisticada, diálogos profundos e foco principal no desenvolvimento psicológico dos personagens, talvez encontre limitações na experiência. O roteiro possui falhas, alguns personagens são subaproveitados e o humor nem sempre funciona para todos os públicos. No balanço geral, Transformers: A Vingança dos Derrotados é um blockbuster ambicioso, visualmente espetacular e repleto de ação. Apesar de seus problemas estruturais, continua sendo uma experiência divertida para quem aprecia filmes de entretenimento grandioso. Seu maior trunfo é a capacidade de oferecer cenas que impressionam pela escala e pela energia.
Para fãs de robôs gigantes, batalhas épicas e aventura de ficção científica, é uma obra que merece ser vista. Para o público em busca de um espetáculo cinematográfico cheio de adrenalina, o filme continua sendo uma opção bastante recomendável e um dos capítulos mais marcantes da franquia Transformers. Um dos aspectos mais impressionantes de Transformers: A Vingança dos Derrotados é, sem dúvida, seu trabalho de efeitos visuais, VFX, e computação gráfica, CGI. Mesmo muitos anos após seu lançamento, o filme continua sendo frequentemente citado como um dos maiores exemplos de espetáculo visual produzidos em Hollywood. Quando chegou aos cinemas em 2009, a produção representou um enorme salto tecnológico em relação ao primeiro filme da franquia, elevando o nível de complexidade dos modelos digitais, das animações e da integração entre personagens gerados por computador e ambientes reais. O desafio enfrentado pela equipe de efeitos visuais era gigantesco. O primeiro filme já havia estabelecido um padrão extremamente alto para a representação dos Transformers. Os robôs possuíam milhares de peças móveis, mecanismos internos complexos e transformações incrivelmente detalhadas. Para a sequência, os artistas precisavam criar ainda mais personagens, desenvolver novos designs e tornar as cenas de ação maiores e mais ambiciosas. Em vez de simplificar o trabalho, a equipe decidiu aumentar significativamente a quantidade de detalhes presentes em praticamente todos os elementos digitais. Uma das características mais impressionantes do CGI do filme é o nível de complexidade dos próprios Transformers. Cada personagem é composto por dezenas de milhares de componentes individuais. Diferentemente de muitos robôs vistos em outros filmes de ficção científica, os Transformers não são representados como máquinas simples. Seus corpos são formados por engrenagens, pistões, cabos, placas metálicas, sistemas hidráulicos e inúmeras peças interligadas que se movem constantemente. Essa abordagem cria uma aparência extremamente realista, fazendo com que os personagens pareçam verdadeiras máquinas funcionais, em vez de simples modelos tridimensionais. As transformações continuam sendo um dos maiores destaques técnicos da franquia. Cada transformação envolve centenas ou até milhares de movimentos simultâneos. O que torna essas sequências impressionantes é o fato de que os artistas procuraram manter uma lógica mecânica para cada mudança de forma. Quando um veículo se transforma em robô, suas peças não desaparecem magicamente. Em vez disso, elas se reorganizam através de movimentos complexos e cuidadosamente planejados. Esse nível de atenção aos detalhes ajuda a tornar as transformações convincentes, mesmo quando vistas em close-up. O personagem Optimus Prime representa um excelente exemplo da qualidade técnica alcançada pela equipe. Seu modelo digital é extremamente detalhado e apresenta inúmeras partes móveis visíveis durante cada movimento. Quando Optimus corre, luta ou se transforma, é possível observar pequenas placas metálicas se ajustando, pistões funcionando e componentes internos reagindo ao movimento do corpo. Esses detalhes contribuem para a sensação de peso e realismo que caracteriza o personagem. A iluminação digital recebeu atenção especial durante a produção. Os artistas procuraram replicar com precisão a forma como a luz interage com superfícies metálicas. Reflexos dinâmicos, brilhos especulares e sombras detalhadas ajudam a criar a ilusão de que os Transformers ocupam espaço físico real. Esse cuidado é particularmente visível em cenas externas, onde a luz solar afeta os personagens de maneira natural e consistente. O trabalho de texturização também merece destaque. Cada Transformer possui materiais específicos que refletem sua origem, personalidade e função. Algumas superfícies apresentam aparência polida e bem conservada, enquanto outras exibem desgaste, ferrugem ou danos de combate. Essas texturas ajudam a diferenciar visualmente os personagens e aumentam o realismo geral da produção. As batalhas representam talvez o maior teste para os efeitos visuais do filme. Em cenas envolvendo múltiplos Transformers lutando simultaneamente, milhares de componentes mecânicos precisam ser animados ao mesmo tempo.
Cada golpe, explosão e transformação exige cálculos complexos para garantir que os movimentos pareçam naturais. A equipe conseguiu criar sequências extremamente caóticas, sem perder completamente a clareza visual dos acontecimentos. A famosa Batalha na Floresta é frequentemente considerada uma das maiores conquistas técnicas do filme. Durante esse confronto, Optimus Prime enfrenta vários adversários ao mesmo tempo, em um ambiente repleto de árvores, vegetação e elementos físicos. Os artistas precisaram integrar destruição digital, animações complexas e interação com o cenário natural. O resultado é uma sequência que permanece impressionante, mesmo pelos padrões atuais. As explosões também desempenham um papel importante na experiência visual. Embora muitas explosões tenham sido realizadas de forma prática durante as filmagens, os efeitos digitais foram amplamente utilizados para ampliar seu impacto. Combinações de fogo real, fumaça gerada por computador e destroços digitais criam cenas de destruição em larga escala que se tornaram uma marca registrada do estilo de Michael Bay. A destruição ambiental representa outro aspecto significativo do trabalho de CGI. Quando Transformers gigantes colidem com edifícios, veículos ou estruturas militares, a física da destruição precisa parecer convincente. Os artistas utilizaram simulações avançadas para representar concreto quebrando, metal sendo deformado e detritos se espalhando pelo ambiente. Essas simulações ajudam a transmitir a enorme força física dos personagens. O deserto egípcio, utilizado na batalha final, oferece outro exemplo da qualidade dos efeitos visuais. Embora grande parte das locações seja real, diversas extensões digitais foram adicionadas para aumentar a escala dos cenários. As pirâmides, as ruínas antigas e a gigantesca máquina escondida sob o deserto receberam tratamento digital extensivo. O objetivo era criar uma sensação épica, adequada ao clímax da história. O personagem conhecido como o Caído também demonstra o alto nível do CGI do filme. Seu design apresenta características muito diferentes das vistas em outros Transformers. Ele possui uma aparência mais alienígena, movimentos distintos e efeitos visuais associados aos seus poderes. Esses elementos ajudam a destacar o personagem como uma ameaça única dentro da narrativa. Outro aspecto importante é a animação facial dos Transformers. Embora seus rostos sejam compostos por componentes mecânicos complexos, os artistas conseguiram transmitir emoções de maneira convincente. Movimentos sutis das placas metálicas, mudanças na posição dos olhos e ajustes em componentes faciais permitem que personagens como Optimus Prime expressem determinação, tristeza ou raiva sem perder sua natureza robótica. A captura de referências do mundo real também foi essencial para o sucesso visual. Os artistas estudaram veículos reais, máquinas industriais, equipamentos militares e sistemas mecânicos para garantir que os Transformers apresentassem movimentos plausíveis. Essa pesquisa ajudou a criar personagens que parecem funcionar de acordo com princípios mecânicos reconhecíveis. O trabalho de composição digital foi igualmente importante. Após a criação dos modelos e animações, os artistas precisavam integrar todos os elementos em uma única imagem convincente. Isso incluía ajustar cores, contraste, profundidade de campo, granulação e outros fatores visuais para garantir que os personagens digitais combinassem perfeitamente com as filmagens reais. A escala dos personagens representa um desafio adicional. Alguns Transformers possuem dezenas de metros de altura, enquanto humanos ocupam apenas uma pequena fração desse tamanho. Os artistas precisavam constantemente ajustar perspectivas, velocidades de movimento e interações físicas para transmitir corretamente a enorme diferença de escala entre personagens humanos e robóticos. Um dos fatores que ajudam o filme a permanecer visualmente impressionante até hoje é o equilíbrio entre efeitos práticos e CGI. Michael Bay utilizou uma grande quantidade de veículos reais, cenários físicos, explosões verdadeiras e equipamentos militares autênticos durante as filmagens. Esses elementos fornecem uma base sólida sobre a qual os artistas digitais puderam construir.
Como resultado, muitas cenas apresentam uma sensação de realismo superior à encontrada em produções que dependem exclusivamente de computação gráfica. A renderização dos modelos digitais exigiu enorme capacidade computacional. Cada quadro, contendo múltiplos transformers, podia levar muitas horas para ser processado devido à quantidade extraordinária de detalhes presentes nos personagens. Reflexos, sombras, iluminação global e animações complexas aumentavam ainda mais a carga de trabalho dos computadores utilizados na produção. A trilha sonora e o design de som também complementam o trabalho visual. Embora não façam parte diretamente do CGI, os efeitos sonoros das transformações, movimentos mecânicos e impactos ajudam a convencer o público de que aqueles gigantes metálicos realmente possuem peso e presença física. A combinação entre imagem e som criou uma experiência audiovisual extremamente envolvente. Mesmo atualmente, muitos profissionais da indústria de efeitos visuais consideram Transformers: A Vingança dos Derrotados um marco técnico. Embora tecnologias mais avançadas tenham surgido desde então, o nível de detalhamento, ambição e execução alcançado pelo filme continua impressionante. Muitas produções modernas ainda utilizam técnicas semelhantes, desenvolvidas ou aperfeiçoadas durante a criação desta franquia. Em resumo, os efeitos visuais e o CGI de Transformers: A Vingança dos Derrotados representam um dos maiores exemplos de espetáculo tecnológico do cinema de ação moderno. A combinação de modelos incrivelmente detalhados, animações complexas, integração perfeita com ambientes reais, destruição em larga escala e atenção minuciosa aos detalhes permitiu que o filme criasse um universo visualmente impressionante. Independentemente das opiniões sobre sua história ou personagens, é difícil negar que o trabalho técnico realizado pela equipe de efeitos visuais permanece uma das maiores conquistas da produção e um dos elementos mais memoráveis de toda a franquia Transformers. Quando Transformers: A Vingança dos Derrotados chegou aos cinemas em 2009, ele já carregava uma enorme expectativa por parte do público. O primeiro filme da franquia havia se tornado um sucesso comercial significativo, atraindo espectadores de diferentes faixas etárias e transformando os Autobots e Decepticons em uma das propriedades cinematográficas mais lucrativas da época. Como resultado, a sequência foi lançada com uma campanha de marketing massiva, distribuição global em larga escala e o objetivo claro de superar o desempenho financeiro de seu antecessor. O resultado foi uma das maiores arrecadações do ano e um dos maiores sucessos comerciais da década. O orçamento de produção do filme foi extremamente elevado para os padrões da época. A criação dos efeitos visuais, as filmagens em múltiplos países, o uso de equipamentos militares reais, as grandes sequências de ação e a extensa pós-produção exigiram investimentos consideráveis. Mesmo com esse custo elevado, a confiança do estúdio no potencial comercial da franquia era enorme. Os produtores acreditavam que a popularidade dos personagens, combinada com os avanços tecnológicos apresentados na sequência, seria suficiente para atrair milhões de espectadores ao redor do mundo. Antes mesmo da estreia, o interesse do público era evidente. Os trailers receberam grande atenção na internet e nas exibições cinematográficas. As campanhas promocionais destacavam principalmente as batalhas maiores, os novos Transformers e a expansão da mitologia da série. O marketing enfatizava que o filme seria mais ambicioso, mais destrutivo e mais espetacular do que o original. Essa estratégia conseguiu gerar enorme expectativa entre fãs da franquia e admiradores de filmes de ação. O lançamento nos cinemas ocorreu durante o período de verão no hemisfério norte, tradicionalmente considerado uma das épocas mais lucrativas para blockbusters. Essa janela de lançamento permitiu que o filme alcançasse um público extremamente amplo. Muitas pessoas compareceram aos cinemas não apenas por serem fãs da franquia, mas também porque o filme era visto como um dos principais eventos cinematográficos do ano. Nos primeiros dias de exibição, a arrecadação foi extremamente forte. O filme atraiu grandes multidões e registrou números impressionantes em diversos mercados internacionais.
Sua abertura demonstrou claramente que o interesse do público permanecia muito alto após o sucesso do primeiro longa. Mesmo espectadores que não acompanhavam regularmente a franquia foram atraídos pela promessa de efeitos visuais inovadores e cenas de ação gigantescas. Um dos fatores que contribuíram para o sucesso comercial foi a ampla distribuição global. O filme foi lançado em dezenas de países e rapidamente se tornou uma atração internacional. Mercados importantes da América do Norte, Europa, Ásia, América Latina e Oceania registraram forte procura. A natureza visual da franquia ajudou significativamente nesse processo, já que as batalhas espetaculares e os efeitos especiais impressionantes podiam ser apreciados independentemente do idioma local. A arrecadação doméstica, referente principalmente ao mercado norte-americano, foi extremamente sólida. O filme permaneceu entre as principais atrações de bilheteria durante várias semanas consecutivas. Embora tenha enfrentado concorrência de outros grandes lançamentos do período, conseguiu manter números consistentes graças ao interesse contínuo do público. Muitos espectadores retornaram aos cinemas para assistir novamente às sequências de ação ou para experimentar as apresentações em telas gigantes e sistemas de som avançados. No mercado internacional, o desempenho foi ainda mais impressionante. Em diversos países, Transformers: A Vingança dos Derrotados tornou-se um dos filmes mais assistidos do ano. O sucesso internacional foi tão significativo que a maior parte de sua arrecadação total acabou vindo de fora dos Estados Unidos. Isso demonstrou claramente o alcance global da franquia Transformers e sua capacidade de atrair audiências em diferentes culturas e regiões. A China, que já começava a se tornar um mercado cinematográfico extremamente importante, respondeu de forma positiva ao filme. Outros países asiáticos também registraram forte desempenho, contribuindo significativamente para a arrecadação global. Na Europa, o filme encontrou uma audiência considerável, especialmente entre fãs de ficção científica e ação. Na América Latina, a combinação de efeitos visuais impressionantes e personagens populares ajudou a garantir excelentes resultados comerciais. Ao final de sua exibição nos cinemas, o filme havia arrecadado centenas de milhões de dólares em todo o mundo, ultrapassando com facilidade seu orçamento de produção. Sua receita global ultrapassou a marca de 800 milhões de dólares, tornando-se um dos maiores sucessos comerciais de 2009. Esse resultado consolidou ainda mais a franquia Transformers como uma das propriedades mais lucrativas da indústria cinematográfica. O sucesso financeiro foi particularmente notável porque ocorreu apesar da recepção crítica mista. Muitos críticos apontaram problemas relacionados ao roteiro, ao excesso de duração e ao humor controverso. Entretanto, essas avaliações tiveram um impacto limitado sobre o público geral. Os espectadores continuaram comparecendo aos cinemas em grande número, demonstrando que o apelo visual e o entretenimento oferecido pelo filme eram suficientes para manter o interesse comercial. Esse contraste entre recepção crítica e sucesso financeiro tornou-se um dos aspectos mais discutidos da trajetória do filme. Enquanto algumas análises profissionais destacavam suas falhas narrativas, os números de bilheteria mostravam claramente que milhões de pessoas estavam dispostas a pagar para assistir ao espetáculo oferecido pela produção. Isso reforçou a ideia de que o filme conseguiu atender às expectativas de grande parte de seu público-alvo. O desempenho comercial também teve impacto direto no futuro da franquia. O enorme sucesso financeiro convenceu os estúdios de que existia uma demanda contínua por novos filmes de Transformers. Como resultado, várias sequências adicionais foram desenvolvidas nos anos seguintes. O sucesso de A Vingança dos Derrotados ajudou a garantir a continuidade da série e permitiu investimentos ainda maiores em produções futuras. Além da arrecadação de bilheteria, o filme gerou receitas substanciais através de produtos licenciados. Brinquedos, videogames, roupas, colecionáveis e diversos outros produtos relacionados à marca Transformers registraram vendas significativas durante o período de lançamento.
Esse tipo de receita complementar desempenha um papel importante no sucesso financeiro geral de grandes franquias cinematográficas. Após encerrar sua exibição nos cinemas, o filme iniciou sua trajetória no mercado de home media, um setor extremamente importante na época. Em 2009 e 2010, o mercado de mídia física ainda representava uma fonte significativa de receita para os estúdios. Milhões de consumidores continuavam comprando DVDs e Blu-rays para assistir aos seus filmes favoritos em casa. O lançamento em DVD ocorreu poucos meses após a estreia nos cinemas. A edição doméstica foi promovida intensamente e atraiu tanto colecionadores quanto espectadores que haviam perdido a oportunidade de assistir ao filme nas salas de cinema. O DVD oferecia qualidade de imagem superior à televisão tradicional da época e incluía diversos materiais extras destinados aos fãs da franquia. As vendas iniciais de DVD foram extremamente fortes. Muitos consumidores estavam interessados não apenas em rever o filme, mas também em explorar conteúdos adicionais relacionados aos bastidores da produção. O sucesso comercial da franquia garantiu uma procura elevada logo nas primeiras semanas após o lançamento doméstico. Paralelamente ao DVD, o filme também foi disponibilizado em Blu-ray, formato que estava ganhando popularidade naquele período. A versão Blu-ray foi particularmente valorizada devido à qualidade visual excepcional do filme. Como os efeitos especiais representavam um dos maiores atrativos da produção, muitos fãs desejavam assistir às cenas de ação na melhor resolução disponível. O lançamento em Blu-ray permitiu que os espectadores apreciassem detalhes visuais que poderiam passar despercebidos em formatos de menor qualidade. As texturas dos Transformers, os efeitos de iluminação, as explosões e os ambientes digitais tornavam-se ainda mais impressionantes quando exibidos em alta definição. Para muitos entusiastas de tecnologia doméstica, o filme tornou-se uma referência para demonstrar as capacidades dos novos sistemas de televisão e home theater. Uma das características mais valorizadas das edições domésticas foi a inclusão de materiais de bastidores. Os documentários mostravam o processo de criação dos efeitos visuais, o desenvolvimento dos personagens digitais, as filmagens em locações internacionais e o trabalho realizado pelas equipes de produção. Esses conteúdos permitiam que os fãs compreendessem melhor a enorme complexidade envolvida na realização do filme. As entrevistas com o elenco e equipe técnica também receberam atenção positiva. Os espectadores puderam conhecer detalhes sobre o treinamento dos atores, os desafios das filmagens e o processo criativo por trás de algumas das cenas mais famosas. Esses extras agregavam valor às edições físicas e incentivavam a compra por parte dos colecionadores. Em alguns mercados, versões especiais foram lançadas com embalagens diferenciadas, itens colecionáveis e conteúdos exclusivos. Essas edições de colecionador atraíram particularmente os fãs mais dedicados da franquia. A estratégia ajudou a aumentar ainda mais as vendas no mercado de home media. Com o passar dos anos, o filme também foi disponibilizado em formatos digitais. O crescimento das plataformas de aluguel e compra digital permitiu que novas audiências tivessem acesso à produção sem necessidade de adquirir mídia física. Essa transição ajudou a manter o filme relevante para gerações mais jovens, que passaram a consumir conteúdo principalmente através de serviços digitais. Posteriormente, a expansão dos serviços de streaming ampliou ainda mais sua disponibilidade. Dependendo da região e dos acordos de licenciamento vigentes, o filme passou a aparecer em diferentes plataformas ao longo dos anos. Isso contribuiu para que continuasse sendo descoberto por novos espectadores, mesmo muito tempo após seu lançamento original. Do ponto de vista financeiro, o mercado doméstico representou uma importante extensão do sucesso obtido nos cinemas. As vendas de DVD, Blu-ray e formatos digitais adicionaram milhões de dólares à receita total da produção. Embora seja difícil calcular exatamente o impacto combinado de todas essas fontes ao longo dos anos, é evidente que o filme continuou gerando lucro muito depois de deixar as salas de exibição. A longevidade comercial de Transformers: A Vingança dos Derrotados demonstra a força da marca Transformers no mercado global de entretenimento.
Mesmo enfrentando críticas mistas, o filme conseguiu estabelecer uma presença duradoura tanto nos cinemas quanto no mercado doméstico. Sua combinação de espetáculo visual, ação em grande escala e personagens populares garantiu um apelo comercial que ultrapassou em muito seu período inicial de lançamento. Em retrospecto, o desempenho de bilheteria e o sucesso no mercado de home media confirmam que Transformers: A Vingança dos Derrotados foi uma das produções mais lucrativas de sua época. O filme não apenas recuperou seu enorme investimento de produção, mas também gerou receitas substanciais através de múltiplas plataformas de distribuição. Seu sucesso ajudou a fortalecer a franquia, impulsionar novas sequências e consolidar Transformers como uma das séries cinematográficas mais importantes do gênero de ação e ficção científica durante o final da década de 2000 e os anos seguintes. Para espectadores que valorizam principalmente roteiro extremamente refinado, desenvolvimento aprofundado de personagens e narrativa mais contida, a experiência pode ser menos satisfatória. O filme prioriza a ação e espetáculo acima de quase tudo. Embora existam momentos emocionais e temas relacionados a sacrifício, liderança e responsabilidade, esses elementos frequentemente dividem espaço com enormes sequências de combate e efeitos especiais. A direção de Michael Bay também merece consideração. Seu estilo visual é imediatamente reconhecível. Movimentos rápidos de câmera, enquadramentos grandiosos, explosões constantes e cenas visualmente intensas dominam a produção. Para alguns espectadores, essa abordagem cria uma experiência emocionante e energética. Para outros, pode parecer excessiva. A recepção do filme frequentemente depende da afinidade do público com esse estilo de direção. Transformers: A Vingança dos Derrotados é um filme que desperta opiniões muito diferentes entre espectadores e críticos. Para alguns fãs, ele representa um dos capítulos mais divertidos e espetaculares da franquia Transformers. Para outros, é uma sequência que prioriza a ação e efeitos visuais em detrimento da narrativa e do desenvolvimento dos personagens. Essa divisão de opiniões existe porque o filme possui qualidades impressionantes, mas também apresenta falhas evidentes. Ao analisar seus pontos positivos e negativos de forma equilibrada, torna-se possível entender por que ele continua sendo um dos filmes mais discutidos da série. Entre os aspectos mais positivos do filme está sua escala épica. Desde os primeiros minutos, a produção deixa claro que pretende ser maior do que o primeiro longa em praticamente todos os sentidos. Existem mais personagens, mais batalhas, mais cenários internacionais e uma ameaça muito mais perigosa. Essa ambição ajuda a criar uma sensação constante de grandiosidade. O público percebe rapidamente que está diante de uma aventura que pretende expandir significativamente o universo Transformers. Outro ponto extremamente forte é o trabalho dos efeitos visuais. Mesmo anos após seu lançamento, o filme continua impressionando pela qualidade do CGI. Os Transformers apresentam níveis de detalhamento extraordinários, com milhares de peças mecânicas se movimentando durante transformações e combates. A integração entre personagens digitais e ambientes reais é extremamente convincente, contribuindo para a imersão do espectador. Em muitos momentos, os robôs parecem realmente presentes no ambiente filmado. As transformações continuam sendo um dos maiores atrativos da franquia. Cada mudança de forma é apresentada com enorme complexidade visual. Em vez de simples efeitos rápidos, o filme mostra mecanismos internos, peças se reorganizando e estruturas metálicas mudando de posição de maneira extremamente detalhada. Esse cuidado técnico torna as transformações interessantes mesmo para espectadores que normalmente não prestariam tanta atenção a esse aspecto. As cenas de ação também representam um dos maiores pontos positivos da produção. Michael Bay demonstra grande habilidade ao criar sequências visualmente impactantes. Perseguições, explosões, combates entre robôs gigantes e operações militares são apresentados em uma escala impressionante. O filme raramente permanece muito tempo sem alguma cena de ação significativa, mantendo um ritmo energético durante boa parte de sua duração. A batalha na floresta é frequentemente considerada um dos melhores momentos de toda a franquia. Nesse confronto, Optimus Prime enfrenta múltiplos inimigos simultaneamente. A cena combina coreografia eficiente, efeitos visuais de alto nível e forte impacto emocional.
Muitos fãs consideram esse combate um dos pontos altos não apenas do filme, mas de toda a série Transformers. A batalha final no Egito também merece reconhecimento. Sua escala gigantesca envolve Autobots, Decepticons, militares humanos, veículos, aeronaves e enormes estruturas antigas. A sequência transmite uma sensação de guerra total que poucos filmes conseguem reproduzir com a mesma intensidade. O clímax consegue reunir praticamente todos os elementos centrais da história em um único confronto grandioso. Outro aspecto positivo é a expansão da mitologia dos Transformers. O filme introduz conceitos importantes relacionados aos Primes, à Matrix da liderança e ao personagem conhecido como o Caído. Esses elementos ampliam significativamente o universo apresentado no primeiro filme e oferecem uma sensação de profundidade histórica. A ideia de que existe uma antiga linhagem de Transformers e uma mitologia complexa por trás do conflito principal adiciona mais interesse à narrativa. Optimus Prime continua sendo um dos maiores acertos do filme. Sua representação permanece fiel às características que fizeram dele um personagem tão admirado. Ele é corajoso, sábio, altruísta e disposto a se sacrificar para proteger outros. Sua presença eleva a qualidade de praticamente todas as cenas em que aparece. Mesmo quando não ocupa o centro da narrativa, sua influência sobre os acontecimentos permanece evidente. A dublagem de Optimus Prime também merece elogios. Sua voz transmite autoridade, serenidade e liderança. As falas do personagem frequentemente carregam peso emocional e ajudam a reforçar temas relacionados à responsabilidade e ao sacrifício. Para muitos fãs, Optimus continua sendo o verdadeiro coração da franquia. O filme também apresenta uma escala internacional interessante. A história se desloca por diferentes países e continentes, criando a sensação de que o conflito possui consequências globais. Essa abordagem ajuda a diferenciar a sequência de narrativas mais limitadas geograficamente. O público percebe que a guerra entre Autobots e Decepticons afeta o planeta inteiro. Outro ponto positivo é a trilha sonora. As músicas utilizadas ao longo do filme contribuem para aumentar o impacto emocional das cenas de ação e dos momentos dramáticos. A combinação entre imagem, som e efeitos especiais cria uma experiência audiovisual bastante envolvente. Em várias ocasiões, a música ajuda a transformar cenas já impressionantes em momentos memoráveis. O design dos Transformers continua sendo um dos aspectos mais marcantes da produção. Cada personagem possui características visuais distintas, permitindo que sejam facilmente reconhecidos pelos fãs. Os Autobots e Decepticons apresentam estilos diferentes, que refletem suas personalidades e funções dentro da história. Esse cuidado contribui para enriquecer o universo visual da franquia. No entanto, apesar de suas qualidades, o filme apresenta diversos problemas que frequentemente aparecem nas críticas negativas. Um dos principais é o roteiro excessivamente complexo e, em alguns momentos, confuso. A narrativa introduz muitos conceitos novos em um período relativamente curto. Informações sobre os Primes, a Matrix, o Caído, os símbolos na mente de Sam e diversos outros elementos são apresentadas rapidamente. Isso pode dificultar a compreensão para alguns espectadores. Outro problema significativo é a duração do filme. Com aproximadamente 2 horas e meia, a produção pode parecer longa demais para parte do público. Existem sequências que poderiam ter sido reduzidas ou removidas sem causar impacto significativo na narrativa principal. Em determinados momentos, o filme transmite a sensação de estar prolongando situações desnecessariamente. O ritmo também apresenta irregularidades. Embora existam muitas cenas de ação, nem todas contribuem diretamente para o avanço da história. Algumas sequências parecem existir principalmente para exibir efeitos visuais ou criar espetáculo. Isso gera momentos em que a narrativa perde foco e se afasta de seus conflitos centrais. O humor é provavelmente um dos aspectos mais controversos do filme. Algumas cenas cômicas funcionam adequadamente e ajudam a aliviar a tensão. Entretanto,
outras são vistas como exageradas ou fora de contexto. Certos momentos de humor interrompem situações que deveriam ser mais sérias, diminuindo seu impacto emocional. Muitos espectadores consideram que o filme utiliza a comédia em excesso. Alguns personagens também sofrem com falta de desenvolvimento. Apesar da grande quantidade de Transformers apresentados, muitos recebem pouco tempo de tela e praticamente nenhuma construção de personalidade. Alguns aparecem apenas durante cenas de ação e desaparecem rapidamente sem deixar uma impressão duradoura. Isso dificulta a criação de conexões emocionais com grande parte do elenco robótico. Os Decepticons, em particular, poderiam ter recebido mais atenção. Embora a Megatron e o Caído desempenhem papéis importantes, vários outros vilões aparecem apenas como obstáculos temporários. Como resultado, alguns antagonistas parecem genéricos e intercambiáveis. O filme frequentemente prioriza a quantidade de personagens em vez da profundidade individual. Outro aspecto criticado é a dificuldade ocasional de acompanhar certas batalhas. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes, o enorme número de peças mecânicas e movimentos rápidos pode tornar algumas cenas visualmente confusas. Em determinados momentos, identificar exatamente quais personagens estão lutando pode ser um desafio para espectadores menos familiarizados com a franquia. A história de Sam Witwicky também divide opiniões. Alguns espectadores apreciam sua evolução e o fato de ele continuar desempenhando um papel central na narrativa. Outros consideram que parte de suas situações pessoais ocupa tempo excessivo e reduz o foco nos próprios Transformers. O equilíbrio entre elementos humanos e robóticos continua sendo uma questão debatida dentro da franquia. O personagem do Caído, apesar de possuir uma premissa interessante, também recebe críticas relacionadas ao seu desenvolvimento limitado. Sua história sugere uma figura extremamente importante dentro da mitologia Transformers, mas o filme nem sempre dedica tempo suficiente para explorar completamente suas motivações e seu passado. Como resultado, alguns espectadores sentem que o potencial do personagem não foi totalmente aproveitado. Outro ponto negativo é a dependência constante do espetáculo visual. Em muitos momentos, o filme parece confiar que explosões, destruição e efeitos especiais serão suficientes para manter o interesse do público. Embora isso funcione para muitos espectadores, outros sentem falta de maior profundidade narrativa e emocional. Algumas subtramas secundárias também poderiam ter sido melhor desenvolvidas ou eliminadas. Certos personagens entram e saem da história sem causar impacto significativo no resultado final. Isso contribui para a sensação de que o roteiro está tentando lidar com elementos demais ao mesmo tempo. Apesar dessas críticas, é importante reconhecer que muitas das características vistas como defeitos por alguns espectadores são consideradas qualidades por outros. O excesso de ação, a grandiosidade visual e a energia constante fazem parte da identidade do filme. Para fãs que procuram entretenimento puro e espetáculo cinematográfico, esses elementos frequentemente funcionam muito bem. Ao analisar os pontos positivos e negativos em conjunto, percebe-se que Transformers: A Vingança dos Derrotados é uma produção extremamente ambiciosa. Seus maiores acertos estão relacionados aos efeitos visuais, à ação, à escala épica e à expansão do universo Transformers. Seus principais problemas envolvem roteiro, ritmo, excesso de duração e desenvolvimento inconsistente de personagens. No balanço geral, os pontos positivos frequentemente superam os negativos para espectadores que apreciam blockbusters de grande escala. O filme entrega exatamente aquilo que promete: robôs gigantes, batalhas monumentais, destruição espetacular e entretenimento visual impressionante. Mesmo suas falhas não conseguem apagar completamente suas qualidades técnicas e seu impacto dentro da franquia. Entretanto, Sam decide recolher os fragmentos restantes, acreditando que ainda podem possuir algum valor. Essa decisão demonstra uma característica importante de seu desenvolvimento como personagem:
sua capacidade de continuar lutando mesmo quando todas as esperanças parecem perdidas. Enquanto isso, os Decepticons lançam um ataque em larga escala. A batalha que se segue é uma das maiores de toda a franquia Transformers. Soldados humanos, Autobots e inimigos gigantes entram em confronto em diferentes áreas do deserto. O cenário transmite uma sensação de guerra total. Explosões, veículos militares, aeronaves e Transformers lutam simultaneamente, criando uma sequência extremamente intensa. Durante esse confronto, Sam tenta levar os fragmentos da Matrix até o corpo de Optimus Prime. Após sua morte na Batalha da Floresta, Optimus permanece inativo e incapaz de liderar os Autobots. Sua ausência é sentida durante grande parte do filme. Sem ele, os heróis perdem não apenas um guerreiro poderoso, mas também uma fonte de inspiração e liderança. A missão de Sam consiste em utilizar a Matrix para trazê-lo de volta à vida. Entretanto, antes que consiga cumprir seu objetivo, Sam é atingido por um ataque inimigo. Esse momento possui grande importância simbólica dentro da narrativa. Pela primeira vez, o protagonista enfrenta diretamente a possibilidade da morte. Até então, ele havia sobrevivido graças à sorte, à ajuda dos Autobots ou a circunstâncias favoráveis. Agora, encontra-se completamente vulnerável. Após ser atingido, Sam vivencia uma experiência espiritual incomum. Em vez de simplesmente desaparecer da história, ele entra em contato com os antigos Primes. Esses lendários Transformers observam suas ações e reconhecem que ele demonstrou coragem, altruísmo e determinação ao longo de toda a jornada. Os Primes compreendem que Sam não está buscando poder para si mesmo. Seu único objetivo é salvar outras pessoas. Esse encontro possui um significado importante porque reforça um dos temas centrais do filme: a ideia de que verdadeira liderança não depende apenas de força física. Os antigos Primes escolhem ajudar Sam porque reconhecem seu caráter. Eles percebem que ele representa os valores pelos quais eles próprios se sacrificaram no passado. Como recompensa, permitem que ele retorne à vida. A ressurreição de Sam simboliza seu amadurecimento completo. Ao longo da história, ele deixa de ser apenas um jovem tentando evitar problemas e se transforma em alguém disposto a arriscar tudo para proteger os outros. Sua volta demonstra que ele conquistou seu lugar como um dos heróis centrais do conflito entre Autobots e Decepticons. Após retornar, Sam finalmente consegue utilizar a Matrix da liderança. O artefato reage à sua determinação e restaura a vida de Optimus Prime. Esse é um dos momentos mais emocionantes do filme, porque representa o retorno do principal herói da franquia. Durante toda a narrativa, a ausência de Optimus cria uma sensação constante de perda. Sua volta renova imediatamente a esperança dos Autobots e dos humanos. No entanto, o retorno de Optimus não encerra o conflito. Na verdade, a ameaça está apenas começando. O Caído finalmente chega ao campo de batalha e toma posse da máquina solar. Como um dos Transformers mais antigos e poderosos já existentes, ele possui habilidades muito superiores às da maioria dos personagens. Seu objetivo continua sendo ativar o dispositivo e destruir o Sol. O Caído representa mais do que um simples vilão. Ele simboliza corrupção, ganância e abuso de poder. Originalmente, os Primes foram criados para explorar o universo e gerar energia de forma responsável. O Caído abandonou esses princípios em busca de poder absoluto. Sua presença no final do filme funciona como uma representação dos perigos associados à ambição sem limites. Enquanto isso, Megatron continua atuando como aliado do Caído. Diferentemente do primeiro filme, porém, sua posição é diferente. Embora ainda seja extremamente perigoso, ele já não ocupa o posto de principal autoridade entre os Decepticons. Agora, serve a uma figura ainda mais poderosa. Essa mudança cria uma dinâmica interessante, mostrando que até mesmo Megatron possui alguém a quem precisa obedecer. A situação torna-se crítica quando o Caído consegue ativar parte do sistema responsável pela destruição do Sol. O tempo passa a ser um fator decisivo.
caso os heróis falhem, toda a humanidade desaparecerá. Essa ameaça global aumenta a tensão dramática e reforça a importância do confronto final. É nesse momento que surge outro personagem fundamental, Jetfire. Antigo Decepticon que abandonou seu lado original, Jetfire representa a possibilidade de redenção. Ao longo do filme, ele demonstra arrependimento pelas escolhas feitas no passado e decide ajudar os Autobots. Durante o clímax, percebe que apenas Optimus Prime possui capacidade para derrotar o caído. Jetfire toma então uma decisão extremamente importante. Ele se sacrifica para fornecer suas peças e sua energia a Optimus Prime. Esse ato possui enorme significado simbólico. Jetfire compreende que sua vida pode ser usada para algo maior do que ele próprio. Seu sacrifício reforça outro tema central da narrativa: a importância de colocar o bem coletivo acima dos interesses pessoais. Graças ao sacrifício de Jetfire, Optimus recebe uma poderosa melhoria física. Equipado com novas armas e capacidades ampliadas, ele torna-se capaz de enfrentar ameaças que anteriormente seriam impossíveis de derrotar. Visualmente, essa transformação cria uma das imagens mais icônicas de toda a franquia. A batalha final entre Optimus Prime, Megatron e o Caído representa o confronto definitivo entre diferentes visões de liderança e poder. Optimus luta para proteger vidas inocentes. O Caído busca apenas aumentar seu próprio poder. Megatron continua movido por ambição, conquista e dominação. Essas filosofias opostas entram em choque de forma direta durante o combate. Optimus demonstra novamente por que é considerado um dos maiores líderes da franquia. Mesmo enfrentando adversários extremamente poderosos, ele mantém seu foco na proteção dos outros. Sua força não vem apenas de suas armas ou habilidades físicas, mas também de sua convicção moral. Essa diferença torna-se decisiva durante a batalha. O confronto é brutal e intenso. Optimus utiliza suas novas capacidades para enfrentar ambos os inimigos simultaneamente. As cenas misturam ação espetacular com forte carga emocional, já que o destino da Terra depende diretamente do resultado desse combate. Cada golpe possui consequências enormes para todos os envolvidos. Eventualmente, Optimus consegue derrotar o Caído. Essa vitória possui significado profundo, porque representa a derrota definitiva de uma ideologia baseada na exploração e na destruição. O Caído acreditava que poder absoluto justificava qualquer sacrifício. Sua derrota demonstra que coragem, cooperação e altruísmo são mais fortes do que ambição egoísta. Megatron sobrevive ao confronto, mas sofre danos significativos. Percebendo que não possui condições de continuar lutando, decide recuar. Starscream também foge ao lado dele. Essa decisão possui importância narrativa, porque deixa aberta a possibilidade de futuras continuações. Embora a ameaça imediata tenha sido eliminada, o conflito entre Autobots e Decepticons está longe de terminar. Após a derrota dos vilões, a máquina solar é desativada e o Sol permanece seguro. Como consequência, a Terra é salva da destruição. Esse resultado encerra o principal conflito do filme e garante a sobrevivência da humanidade. Os esforços combinados de Sam, Optimus, Jetfire e inúmeros outros personagens finalmente produzem resultados. O encerramento também funciona como conclusão para a jornada pessoal de Sam. No início da história, ele desejava apenas viver uma vida universitária normal. Ao final, tornou-se alguém que enfrentou ameaças cósmicas, morreu temporariamente, retornou à vida e ajudou a salvar o planeta. Sua evolução demonstra crescimento emocional significativo e reforça os temas de responsabilidade presentes ao longo da narrativa. Nos momentos finais, Optimus Prime envia uma mensagem ao espaço. Ele convoca Autobots espalhados pelo universo para se reunirem na Terra. Essa mensagem possui múltiplos significados. Em primeiro lugar, celebra a vitória alcançada pelos heróis. Em segundo,
estabelece a Terra como um novo lar para os Autobots. Finalmente, prepara o caminho para futuras histórias dentro da franquia. A fala final de Optimus reforça sua visão de esperança e unidade. Mesmo após enfrentar perdas, batalhas e sacrifícios, ele continua acreditando em um futuro melhor. Essa mensagem otimista encerra o filme de maneira inspiradora e mantém viva a essência heróica que caracteriza o personagem. Em última análise, o final de Transformers: A Vingança dos Derrotados é muito mais do que uma simples batalha entre robôs gigantes. Ele representa a conclusão de temas relacionados à coragem, sacrifício, liderança e redenção. A vitória dos heróis ocorre não apenas porque possuem maior poder de combate, mas porque demonstram valores superiores aos de seus adversários. O retorno de Optimus Prime, o sacrifício de Jetfire, o amadurecimento de Sam e a derrota do Caído trabalham juntos para criar um encerramento épico que combina espetáculo visual com importantes elementos emocionais e narrativos, deixando a franquia preparada para suas próximas aventuras. A direção e o roteiro de Transformers: A Vingança dos Derrotados desempenham um papel fundamental na identidade do filme. Embora a produção seja frequentemente lembrada por seus efeitos visuais impressionantes, batalhas gigantescas e cenas de ação espetaculares, grande parte dessas características resulta diretamente das decisões criativas tomadas pelo diretor Michael Bay e pela equipe de roteiristas responsável pela história. Compreender quem são esses profissionais e como suas abordagens influenciaram o filme ajuda a entender por que esta sequência possui uma personalidade tão distinta dentro da franquia Transformers. Michael Bay já era um dos diretores mais conhecidos de Hollywood quando assumiu a direção do segundo filme da série Transformers. Antes de trabalhar com os Autobots e Decepticons, ele havia construído uma carreira baseada em produções de ação de grande escala. Sua reputação estava associada a filmes repletos de explosões, perseguições, efeitos visuais impressionantes e cenas grandiosas. Ao dirigir o primeiro Transformers, Bay conseguiu combinar seu estilo característico com o universo dos robôs alienígenas, criando uma fórmula que atraiu milhões de espectadores ao redor do mundo. Quando iniciou o trabalho em A Vingança dos Derrotados, Michael Bay tinha um objetivo claro: tornar tudo maior. Em vez de simplesmente repetir a fórmula do primeiro filme, ele procurou ampliar cada aspecto da produção. As batalhas seriam maiores, os cenários mais variados, os efeitos visuais mais complexos e o número de personagens significativamente ampliado. Essa filosofia de expansão está presente em praticamente todos os momentos do filme e se tornou uma das marcas mais evidentes de sua direção. Uma das características mais reconhecíveis do estilo de Michael Bay é sua capacidade de criar espetáculo visual. Em A Vingança dos Derrotados, essa habilidade aparece constantemente. O diretor utiliza movimentos dinâmicos de câmera, enquadramentos amplos e sequências de ação cuidadosamente coreografadas para transmitir energia e intensidade. Mesmo em cenas de diálogo, existe uma preocupação evidente com o impacto visual. Bay procura fazer com que cada cena pareça cinematograficamente grandiosa. Outro aspecto importante da direção de Bay é sua atenção à escala. O conflito apresentado no filme não é tratado como um evento isolado. Pelo contrário, o diretor constantemente enfatiza as dimensões globais da guerra entre Autobots e Decepticons, ao mostrar diferentes países, bases militares, desertos, cidades e monumentos históricos. Ele reforça a ideia de que os acontecimentos afetam o mundo inteiro. Essa abordagem ajuda a transformar a narrativa em uma aventura internacional de proporções épicas. Michael Bay também possui uma relação bastante próxima com efeitos visuais e tecnologia cinematográfica. Durante a produção do filme, trabalhou intensamente com artistas digitais para garantir que os Transformers parecessem tão realistas quanto possível. Seu interesse por detalhes técnicos influenciou diretamente a aparência dos personagens. Os modelos digitais receberam enorme atenção, resultando em robôs extremamente complexos e detalhados.
Essa busca por realismo visual tornou-se um dos maiores pontos fortes do filme. As sequências de ação representam talvez o aspecto mais admirado do trabalho de Bay nesta produção. O diretor demonstra habilidade para criar confrontos visualmente impressionantes e emocionalmente impactantes. A famosa batalha na floresta entre Optimus Prime e os Decepticons é frequentemente citada como um dos melhores exemplos de sua capacidade de combinar ação intensa com narrativa visual eficiente. A cena transmite velocidade, força e perigo de maneira extremamente convincente. A batalha final no Egito oferece outro exemplo da ambição do diretor. Bay utiliza múltiplos pontos de vista para mostrar o conflito acontecendo simultaneamente em diferentes áreas. Humanos, Autobots e Decepticons participam da guerra em larga escala, criando uma sensação constante de movimento e urgência. Essa abordagem exige coordenação complexa entre equipes de filmagem, artistas de efeitos visuais e especialistas em edição. Além da ação, Michael Bay também procura equilibrar diferentes tons ao longo do filme. Existem momentos de humor, drama, aventura, mistério e ficção científica. Embora nem sempre esse equilíbrio funcione perfeitamente para todos os espectadores, ele demonstra a intenção do diretor de criar uma experiência variada e acessível para diferentes públicos. Bay tenta oferecer algo para fãs de ação, comédia, aventura e fantasia dentro de uma única produção. No entanto, o estilo de Michael Bay também recebe críticas. Alguns espectadores consideram que sua preferência por espetáculo visual ocasionalmente reduz o foco na narrativa e no desenvolvimento de personagens. Em A Vingança dos Derrotados, certos críticos argumentam que o filme dedica mais atenção às explosões e batalhas do que às relações emocionais ou à construção de diálogos. Essa crítica acompanha grande parte de sua carreira e continua sendo um tema frequente em discussões sobre sua filmografia.